Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o Vem e Segue-me, a designação da semana, relacionada às sessões 109 a 110. Essas são sessões assim super especiais, em que a gente fala um pouquinho mais sobre o templo, sobre as bênçãos que a gente pode ter relacionadas ao templo. Então, se você gosta de curtir, de falar desse assunto, não perca seu tempo, né? E se inscreva aqui no canal. Lembrando que curta, comente aqui no canal, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal também, beleza? Lembrando também que você pode se inscrever também no canal do pessoal da Liga da Justiça Sud. O link está aí embaixo, aí é só você visitar os canais e aproveitar para poder se inscrever também, beleza? E você já conhece os vídeos aqui, os outros vídeos aqui do canal? A gente tem falado sobre Isaías, então quem quiser também curtir os vídeos de Isaías, pode dar uma olhada aqui nesses vídeos aqui do canal também, beleza? No canal Vamos Falar Sobre. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte histórica que estava acontecendo aqui durante essa parte de Doutrina e Convênio 109 a 110. Tá? O nome dessa aula é A Tua Casa, um Lugar de Tua Santidade. Então, falando um pouquinho da parte histórica, os membros da igreja começavam, então, a construção do Templo de Kirtland, lá em Ohio. Então, o Templo de Kirtland estava começando a ser construído. Não havia altares nem pia batismal, e as ordenanças como o batismo pelos mortos e os selamentos ainda não tinham sido restaurados. Então, pegando essas informações aqui do Manual do Instituto, beleza? Em 27 de março de 1836, o profeta Joseph, então, lê a oração dedicatória do Templo de Kirtland. E essa oração dedicatória ela foi registrada em Doutrina e Convênio 109. 30 de março de 1836, Jesus Cristo aparece a algumas pessoas reunidas em uma assembleia solene, lá no Templo de Kirtland. 3 de abril de 1836, quase ali chegando o dia 6 de abril, né, de 1800, que seria aniversário ali de 6 anos da restauração do Evangelho, Joseph Smith e Oliver Cowdery vêm e ouvem Jesus Cristo e recebem as chaves do sacerdócio das mãos de Moisés, Elias e Elaías, o profeta no templo de Kirtland, conforme registrado lá em Doutrina e Convênio 110. Então, são algumas coisas que nós vamos falar hoje durante essa aula. Eu espero que você realmente possa curtir, possa aprender alguma coisa e que possa realmente ser de grande valor essas coisas que nós vamos estar falando aqui sobre. Primeira coisa, as portas do templo de Kirtland não deveriam abrir até às 8 da manhã no dia 27 de março de 1836. Mas os santos que esperavam assistir à cerimônia, eles estavam fazendo fila desde as 7 horas. Quando os bancos e as fileiras foram rapidamente tomados pelos ansiosos fiéis, Joseph sugeriu outro lugar onde as pessoas poderiam se sentar. Quando esse local também foi tomado, foi programado então uma segunda sessão. Não era só os vivos que estavam ansiosos para estar presentes. Muitas testemunhas disseram que viram anjos dentro do templo e até no telhado durante e depois da dedicação. Parecia realmente que as hostes celestes tinham vindo para cantar e clamar com os santos dos últimos dias. E é aí que a gente tem aquele hino, né, tal como um facho, que eles cantaram no dia da dedicação do templo, né? Por que tanto entusiasmo nos dois lados do véu? Por que será que teve tanto entusiasmo, tanto aqui quanto no mundo espiritual? A promessa de que os santos seriam investidos do poder do alto foi uma das primeiras razões que fizeram com que se reunissem em Ohio. E coisas ainda mais grandiosas foram prometidas para o futuro. Este, declarou o Senhor, é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. A era em que vivemos agora, declarou ele, com ritmo acelerado de ordenanças e trabalho do templo disponíveis a milhões de pessoas, tanto para vivos quanto para os mortos, começou lá em Kirtland, quando o véu da descrença
começou então a se romper. Então, não sei se você já parou para poder olhar o hino tal como um facho, né? Mas se a gente pegar a letra dele, tem muito a ver com essa esperança, né? Com essa animação que o pessoal tava, tanto aqui da vida terrena, quanto o pessoal que estava no mundo espiritual, né? Lá na Doutrina e Convênio 109, a gente fala um pouquinho sobre por que nós construímos templos. Então, construir o templo de Kirtland foi um enorme desafio para os santos de Kirtland, pois era um número pequeno de pessoas, e a maioria das pessoas eram pobres. Então, no domingo, dia 27 de março de 1838, cerca de 1.000 pessoas se reuniram dentro do templo e outras centenas ficaram do lado de fora. Muitas delas haviam se sacrificado para ajudar na construção do templo. Por sugestão do profeta, alguns que não conseguiram entrar no templo se reuniram no prédio da escola adjacente e outros voltaram para casa e aguardaram uma segunda sessão dedicatória. A dedicação começou com uma oração e um hino. Em seguida, Sidney Reardon falou por 2 horas e meia. Depois ele propôs o nome de Joseph à congregação, para apoiá-lo como profeta e vidente. Após 20 minutos de intervalo, o profeta Joseph falou brevemente à congregação e pediu um voto de apoio aos líderes da igreja. O profeta então leu em voz alta a oração dedicatória. A reunião terminou com a congregação dando o brado de Hosana, fazendo em voz alta e proclamando 3 vezes: Hosana, Hosana, Hosana a Deus e ao Cordeiro. Amém, amém e amém. Lá no versículo 5, né, de Doutrina e Convênio 109, ele fala o seguinte: pois sabe que fizemos essa obra em meio a grandes tribulações, e em nossa pobreza demos de nossos bens para a construção de uma casa a teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse um lugar onde se manifestasse ao povo. Por que construímos um templo? E aqui nós temos a resposta aqui, no final desse versículo. Para que o Filho do Homem tenha um lugar aonde se manifestar seu povo. Então, a casa do Senhor, o templo, ele é o local sagrado, especialmente construído para que o Senhor possa se manifestar dentro dele. Por isso que nós construímos um templo. Então, em meio a grandes tribulações, em meio a grandes desafios que os membros tiveram naquela época para construir o templo de Kirtland, eles sabiam que o motivo maior daquele templo ter sido construído, né, ter sido erigido ali, seria exatamente para que o Senhor se manifestasse dentro dele. Lá no versículo de 12 a 15, fala o seguinte: para que tua glória descanse sobre o seu povo e sobre esta casa que agora dedicamos a ti, para que seja santificada e consagrada como santa, e para que a sua santa presença esteja continuamente nessa casa. Então é uma das bênçãos que Joseph pediu ao Senhor, né, para que tivessem relacionadas ao templo. Então, para que a santa presença do Senhor estivesse continuamente nessa casa. Essa era uma das grandes bênçãos que Joseph pediu para o Senhor, para que essa casa ela fosse santificada como santa e ela fosse consagrada como santa. Versículo 13: e para que todas as pessoas que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificasse e que ela é a tua casa, o lugar de santidade. Eu não sei vocês, mas quando nós passamos pelas portas do templo, nós conseguimos sentir o poder do Senhor. E isso foi uma das bênçãos que Joseph pediu para o Senhor, para que nós pudéssemos sentir esse poder assim que atravessássemos as portas de entrada do templo. E que nós fôssemos compelidos a reconhecer que Ele
santificou esse lugar. E permite, Pai Santo, que a todos os que adorem nessa casa sejam ensinados palavra de sabedoria dos melhores livros e que procurem conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé, como disseste. Aqui, na verdade, ele está falando uma coisa bem interessante, né? Que ele fala que as pessoas seriam ensinadas nesse local sobre palavras de sabedorias e dos melhores livros e que teriam conhecimento. Olha o que fala aqui no manual, né? Por que ele fala que essa casa seria uma casa de ensino? Numa revelação dada na Escola dos Profetas, o Senhor ordenou aos elders que se organizassem e construíssem uma casa de oração, jejum e ensino. O versículo 6 a 9 citam a revelação concedida naquela época. O elder John Whitsoe explicou o significado histórico da oportunidade educacional. E ele falou o seguinte: é emocionante fazermos uma análise retrospectiva de nossa história e vemos na época do templo de Kirtland. Ao entardecer, os homens abandonavam as fazendas, os campos, as lojas e subiam ao andar superior ao sótão do templo de Kirtland, onde salas de aula estudavam os mais diversos assuntos, como línguas, matemática, história, geografia e uma diversidade de matérias. Realmente, o nosso povo começou ali o que chamamos hoje de educação de adultos. Acreditava-se que um homem adulto era incapaz de aprender, que somente os jovens o faziam. Então, foi uma quebra de paradigma que aconteceu ali, né? Então, desde aquela época, o mundo chegou a uma conclusão inteiramente diferente. Hoje sabemos que o homem nunca é velho para aprender. A mulher tampouco é idosa para aprender. O poder de assimilar conhecimento é mantido dentro de nós até o último dia. De alguma forma, estes nossos ancestrais da igreja entenderam esse fato. Então, além desse estudo, né, que eles tinham na escola dos profetas, nós seríamos ensinados pelo alto. Essa é uma das grandes bênçãos que nós temos provenientes do templo. Se nós queremos realmente aprender pelo Espírito no templo, nós teríamos essa bênção prometida pelo Senhor. E que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo. E organize-se de acordo com as tuas leis e preparem-se para obter todas as coisas necessárias. Quando ele fala receber a plenitude do Espírito Santo, isso significa receber a promessa de vida eterna. Então, quando fala assim, que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo, ou seja, nós temos a chance, quando frequentamos o templo, de aumentar essa companhia com o Espírito Santo, esse contato que nós podemos ter com o Espírito Santo. E, por causa disso, nós aumentamos as chances de termos uma promessa de vida eterna. Sim, a glória do reino celestial. Olha que bênçãos maravilhosas nós podemos receber indo ao templo, frequentando o templo. E lá no versículo 20 e 21, ele fala o seguinte: e que não se permita que qualquer coisa imunda entre em sua casa para profaná-la. E quando seu povo transgredir, quem quer que seja, que se arrependa rapidamente e volte para ti, e encontre favor a teus olhos, que lhes sejam restituídas as bênçãos que tu ordenastes que fossem derramadas sobre os que te reverenciassem em tua casa. Então ele fala uma coisa aqui bem interessante, né? Ele fala: não se permita que qualquer coisa imunda entre em tua casa para profaná-la. Meu presidente da missão, eu lembro que na última reunião que nós tivemos com ele, né, meu primeiro presidente da missão, o presidente Wallace, ele falou sobre não sermos anátemas, né? E ele falou uma coisa bem interessante, porque muitas vezes quando nós agimos como tal, na verdade nós estamos praticando coisas contrárias ao evangelho, e por causa disso
Muitas vezes, outras pessoas deixam de ser abençoadas porque nós estamos atrapalhando as bênçãos de chegarem a essas pessoas, porque nós estamos contra o evangelho. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque por isso que ele fala tanto assim, né, aqui nesse versículo, para se arrepender depressa, se arrepender rapidamente, porque senão nós acabamos segurando as bênçãos que seriam dadas para aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos permitir que coisas imundas possam entrar na casa do Senhor para que possam profaná-las. Então, falando sobre isso, né, muitas vezes, por não agirmos corretamente, nós acabamos segurando as bênçãos do Senhor e acabamos, talvez, né, profanando alguma situação. Então, precisamos tomar um devido cuidado com isso, né? Precisamos realmente nos arrepender, buscar esse contato com o Espírito Santo maior, para que nós não seguremos as bênçãos que o Senhor tem para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, por que isso acontece, né? Exatamente porque se nós estivermos dessa forma, nós vamos atrapalhar que a comunicação do Senhor possa acontecer naquele local, né? Porque aquele local é um local puro. Então imagina se uma pessoa imunda, né? Quando eu falo imunda, né, é uma pessoa que está realmente com pecados graves ali. Então imagina que uma pessoa que está com pecados graves, que não procura se arrepender, ela esteja naquele local, né? Isso vai afligir essa relação entre o nosso espírito e o Espírito Santo. Então por isso que é tão importante e tão necessário o arrependimento, para que a gente possa se purificar e ser purificado cada vez mais de nossos pecados, para que nós possamos fazer jus ao que o Senhor tem reservado para nós, né? Seja as revelações dele, seja as bênçãos dele. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Lá no 22 e 23 fala o seguinte: "E rogamos-te, Pai, que teus servos saiam dessa casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles, e tua glória ao redor deles, e que teus anjos os guardem." Isso foi uma promessa, na verdade, feita para os missionários, né? Mas nós podemos estender essa promessa para nós também, porque quando nós passamos pelo templo, nós saímos de lá armados de poder. E nós sabemos que, por estarmos armados de poder, nós temos realmente a proteção do Senhor e dos anjos dele nos protegendo. E que deste lugar levem novas sumamente grandes e gloriosas aos confins da terra. Em verdade, para que saibam que esta é a tua obra, e que estendeste a mão para cumprir o que disseste pela boca dos profetas, concernente aos últimos dias. Rogamos-te, Pai Santo, que estabeleças o povo que adorará e honrosamente terá um nome e uma posição nessa tua casa, para todas as gerações e pela eternidade. Que arma alguma formada contra eles prospere. Que o que cavar uma cova para eles, nela caia ele primeiro, ele mesmo. Que nenhuma combinação iníqua tenha poder para levantar-se e prevalecer contra o seu povo, sobre quem se colocará teu nome nessa casa. E se algum povo se erguer contra esse povo, que a tua ira se acenda contra ele. E se feriste povo, tu o ferirás. Batalharás por teu povo, como fizeste no dias da batalha, para que sejam libertados das mãos de todos os seus inimigos. Eu fico imaginando, né, naquela época, quando o profeta fez essa oração, né, eu fico imaginando as pessoas que estavam ouvindo isso, porque quão abençoados essas pessoas deveriam estar se sentindo, né, quando o Senhor falou que iria protegê-los da mão de todos os inimigos.
sabendo que naquela época, o contexto histórico, a gente entende sobre isso, né, havia muita perseguição. E essas perseguições só estavam aumentando, né, para que expulsassem eles dos locais e tudo mais. E o Senhor estava ali prometendo que as bênçãos dele estariam caindo sobre o povo e que ele protegeria seu povo de uma forma ou de outra. Na casa do Senhor, os membros fiéis da igreja podem ser investidos de poder do alto, que os ajudarão a ser capazes de resistir à tentação, honrar os convênios, obedecer aos mandamentos do Senhor e, com fervor desse temor, prestar testemunho do evangelho a familiares, amigos e vizinhos. Está na Maria Rona, foi Joseph B. Rithlin que falou sobre a Maria Rona de 1999. Então, eu queria que vocês pensassem e pudessem falar sobre essa pergunta aqui. De que maneira que o poder do alto pode ser uma bênção para você? De que forma saber que nós podemos ser investidos do poder do alto pode ser uma bênção para você? O que seria ser investido do poder do alto? Nós temos as chances de entrar no templo e sermos ensinados pelo Espírito, de termos o contato pessoal com o Senhor, com o Salvador. E temos esse contato pessoal com o Espírito Santo. Quando entramos na sala celestial, nós temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Por isso que fala que nós somos ensinados, nós somos investidos do poder do alto, quando nós entramos no templo. Nós somos ensinados pelo Espírito. Então, de que forma saber de tudo isso pode ser uma bênção para você? Saber que, por exemplo, quando eu sou investido do poder do alto, eu vou ser capaz de resistir a tentações, honrar os convênios que eu faço com o Senhor, obedecer aos mandamentos do Senhor, e eu vou ainda servir como um testemunho para os meus familiares e para as pessoas que estão ao meu redor. Só para a gente poder resumir um pouquinho, né, essa oração de Joseph Smith, ele fala o seguinte: o profeta Joseph orou para que os que espalharam relatos mentirosos sobre os santos fossem confundidos. Está lá no versículo 29. E que os membros da igreja conseguissem erguer-se e fazer a obra do Senhor. Lá no versículo 33. Ele também pediu ao Senhor que enchesse o templo de sua glória. Versículo 37. E concedesse aos seus servos o testemunho e o poder que precisariam para proclamar o evangelho. Está no versículo 38 até o 41. Além disso, o profeta pediu para que os habitantes da terra fossem preparados para receber o evangelho. Está lá no versículo 38 a 39. Então, na noite seguinte da dedicação, mais de 300 portadores do sacerdócio se reuniram no templo. E olha que interessante que aconteceu, o relato, né, que nós temos. Um som parecido com de uma rajada de vento encheu o prédio e todos se levantaram. Muitos profetizaram, falaram em línguas e viram hostes de anjos. Olha que coisa maravilhosa. Algumas pessoas que estavam próximas viram um pilar de fogo e anjos acima do templo e ouviram um canto celestial. Nas 6 semanas seguintes, os santos em Kirtland tiveram muitas manifestações espirituais. E a mais importante ocorreu uma semana depois da dedicação do templo, que foi lá em 3 de abril de 1836. Irmãos, nós temos relatos de experiências espirituais que esses irmãos tiveram. E são experiências, manifestações celestiais que eles tiveram durante as próximas 6 semanas. Isso que nós temos é como consequência daquele templo que foi construído. Em 3 de abril de 1838, um grupo de membros da igreja se reuniu no templo para uma reunião sacramental.
Depois que o sacramento foi distribuído, isso aqui foi 2 anos depois, tá, galera? Depois que o sacramento foi distribuído, o profeta Joseph e Oliver Cowdery entraram nos púlpitos elevados do lado oeste do templo e abaixaram as cortinas que cercavam os púlpitos. O profeta e Oliver ajoelharam-se naquele lugar isolado e eles começaram então a orar. E aí nós temos o que eles receberam em Doutrina e Convênio 110. E aqui nós começamos a ver várias manifestações que aconteceram no templo naquele dia, 3 de abril de 1838. A primeira manifestação que aconteceu aqui foi Jesus Cristo, que apareceu para eles, para Joseph e Oliver. E depois nós tivemos outras manifestações que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, lá no versículo 1 a 3, fala o seguinte: retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos de nosso entendimento. Ou seja, eles entraram num local, na verdade, espiritualmente falando, em que agora eles poderiam estar preparados para receber visitas celestiais. Então eles passaram, né, por uma transformação ali naquele momento para que eles pudessem receber a visita de Jesus Cristo. E o véu foi retirado da mente deles. E lá no 2 ele fala o seguinte: vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito diante de nós. E sob seus pés havia um calçamento de ouro puro, da cor de âmbar. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová. Não existem palavras para poder descrever a glória de Jesus Cristo. Então, Joseph, quando tentou descrever, usou essas palavras, né? Os seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos da sua cabeça eram brancos como a pura neve. Aqui no manual é falado o seguinte, sobre uma linguagem, né, que é usada para descrever um ser glorificado, que era o que estava acontecendo com o Cristo ali. É impossível dar uma descrição exata e completa do Salvador glorificado, mas comparando as coisas indescritíveis do âmbito espiritual às coisas que estão ao alcance da compreensão humana, o leitor tem uma ideia da glória e aparência do Senhor. Cada metáfora e representação em contexto individual amplia a concepção que tem o leitor da glória do Salvador. A linguagem que o profeta usou em sua descrição é semelhante a Daniel e é semelhante a João, lá em Apocalipse. Bom, depois disso, o Senhor disse para ele: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Eis que perdoados vos são os vossos pecados. Estais limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. Que se regozije o coração de vossos irmãos e o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu essa casa em meu nome. Pois eis que aceitei essa casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nessa casa. Sim, aparecerei aos meus servos, e falar-lhes-ei com a minha própria voz. Se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar essa casa. Por que nós precisamos ser obedientes e nos purificarmos para que o Senhor possa manifestar-se a nós no templo? Por que será que precisamos fazer isso? Pense um pouquinho sobre essa pergunta.
Por que que nós precisamos ser obedientes? E por que que nós precisamos passar por uma purificação pessoal para que o Senhor possa se manifestar para nós em sua casa? E lá no versículo 10 ele continua: e a fama dessa casa espalhar-se-á por terras estrangeiras, e esse é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Lá falando sobre esse versículo, aqui no manual fala uma coisa bem interessante sobre isso, complementando, né? O que ocorreu no templo de Kirtland, no dia 3 de abril de 1836, propagou-se por todas as nações. Milhares e dezenas de milhares de pessoas, até mesmo centenas de milhares, foram abençoados em virtude dos eventos que transpiraram na ocasião. Não somente os milhares de membros da Igreja de Jesus Cristo, mas também centenas de milhares que não são membros dela, desfrutaram das bênçãos trazidas à terra naquele dia e que se espalharam por toda a terra. Embora sem saber, tais pessoas foram influenciadas pelo espírito de Elias, por exemplo. E muitas delas realizaram uma obra maravilhosa por causa das coisas que então aconteceram, e em consequência do cumprimento dessa profecia. Como foi falado aqui, né? Essa profecia se estenderia para a terra toda, para todos os povos, né? E isso seria derramado como bênção para todos os povos. Só uma coisa para poder corrigir, na verdade, eu tinha falado de 1838, tá? Mas o ano aqui é 1836, ok? E aí ele continua, então, falando das outras manifestações que aconteceram aqui nessa mesma data. Depois de encerrar-se essa visão, lá no versículo 11, os céus tornaram-se a abrir, e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos a chave para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Então vamos entender aqui. Moisés apareceu para eles, para Joseph e Oliver. Por que que Moisés teve que aparecer para eles? Então ele trouxe aqui as chaves, né, o poder, a autoridade para coligar Israel, para juntar Israel de volta. Aqui fala um pouquinho dessas chaves da coligação. Eu gosto muito dessas citações aqui do Manual do Instituto, que realmente nos ajudam a compreender um pouquinho melhor sobre essas verdades aqui. E aqui fala o seguinte: as chaves da coligação são vitais ao reino de Deus. A coligação de Israel nos últimos dias se encontra entre as maiores obras de todos os tempos. De fato, o profeta identificou como sendo o maior empreendimento do reino. Por essa razão, Moisés retornou à terra, trazendo as chaves da coligação. O elder Bruce R. McConkie falou o seguinte: Moisés, o grande legislador de Israel, o profeta cuja vida foi semelhante à do próprio Messias, aquele que livrou Israel do cativeiro egípcio e conduziu o povo à terra de promissão, veio até Joseph e Oliver no dia 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, e conferiu-lhes as chaves e os poderes da coligação de Israel. Desde aí, com crescente poder e em grande glória, temos reunido, como se fora da escravidão egípcia, os dispersos de Efraim e alguns outros, inicialmente nas montanhas americanas, mas agora nas estacas de Sião, nas diversas nações da terra. A coligação de Israel é uma realidade. Quando as 10 tribos regressarem, irão fazê-lo sob a direção do presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pois que ele agora possui, na ocasião, possuirá as chaves da presidência e direção dessa assombrosa tarefa. Lembrando que o trabalho da coligação começa a partir do momento que a pessoa é batizada. Então, a partir do momento que a pessoa é batizada na igreja e ela recebe o dom do Espírito Santo, ela entra, então, para o trabalho de coligação.
né? Ela é enxertada na tribo de Israel. Então, essa foi a chave que Moisés trouxe, chave para coligar Israel dos 4 cantos da terra. Nós sabemos onde estão essas tribos? Não. Mas para o Senhor, elas não estão perdidas. E elas vão aparecer antes da segunda vinda. Essa é a promessa do Senhor. Versículo 12. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós, em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Então nós tivemos a visita de Jesus Cristo, Moisés e agora Elias. Vamos entender um pouquinho sobre Elias aqui. Quem foi Elias que conferiu as chaves da dispensação do evangelho de Abraão? Então vamos dar uma olhada aqui no manual que fala um pouquinho sobre isso. O presidente Joseph Fielding Smith, ele respondeu: Lucas revela o aparecimento do anjo Gabriel a Zacarias para informá-lo de que sua mulher teria um filho. Ele apareceu também a Maria, anunciando o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Gabriel é, portanto, Noé. Então descobrimos na revelação dada ao profeta Joseph que foi Elaías que visitou Zacarias. Esse Elias que está aqui, né? E anunciou o nascimento de João Batista. Este é o mesmo Elaías ou Elias que possuía as chaves da dispensação de Abraão, que apareceu a Joseph e Oliver no dia 3 de abril de 1836. O presidente Smith indicou que os nomes e títulos Gabriel e Elias se referem então à mesma pessoa. Por essas escrituras aprendemos que Noé é Gabriel e que ele visitou o profeta Joseph em seu chamado como um Elias. Elias aqui, galera, ele é um chamado, é um preparador para as coisas acontecerem. Então, quando Gabriel apareceu aqui para Joseph, ele veio como Elias, como um preparador para que as coisas seguintes pudessem acontecer. Então, Elias aqui é um chamado, tá? É um ofício para que ele possa, então, exercer esse tipo de autoridade. Então, quem apareceu, na verdade, foi Gabriel. E Gabriel era Noé na vida pré-mortal. Então, esse, então, restaurou as chaves da dispensação em que o Senhor fez convênio com Abraão e sua posteridade até a sua última geração. Elias restaurou na terra. Pois bem, em que consiste o evangelho de Abraão? Obviamente, foi o comissionamento, a missão, a investidura de poder, a mensagem de salvação concedida a Abraão. Foi a promessa divina de que a sua semente teria continuidade tanto no mundo como fora do mundo. Assim, o evangelho de Abraão era um evangelho de casamento celestial. Olha que interessante isso daqui. Então nós aprendemos que, na verdade, quando ele veio restaurar o evangelho de Abraão, lá no templo, ele veio restaurar o casamento celestial. Isso foi Bruce R. McConkie que disse. Era o evangelho com missão de prover uma linhagem para a parte eleita dos espíritos pré-existentes. Um evangelho para proporcionar uma família na eternidade para aqueles que viveram a plenitude da lei celestial. Foi este poder e comissão que Elias restaurou e, consequentemente, foi assegurado aos justos de todas as gerações futuras. Tendo sido restauradas tais bênçãos, o caminho estava aberto para ensinar a Israel dispersa os princípios da salvação. Os desígnios do Senhor, no entanto, seriam frustrados se o extraordinário poder do selamento de Elias não fosse restaurado logo a seguir. Que é o que acontece agora no versículo 13. Então nós aprendemos aqui que existiriam então as chaves para a coligação de Israel, que foram trazidas por Moisés. Depois Elias, que na verdade era o chamado, né, era o chamado ali de Gabriel,
que foi Noé, né, durante a vida mortal. Lembrando, Noé, quando ele estava aqui na mortalidade. Quando ele estava na vida pré-mortal, o nome dele era Gabriel. Okay? Então, quem apareceu aqui foi Noé, Gabriel, e ele trouxe então as chaves para que acontecesse o casamento celestial. Ou seja, para que essas pessoas então pudessem casar e prosperar e trazer filhos da vida pré-mortal aqui para a Terra. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, agora é diferente. Lá no versículo 12, a gente estava falando sobre Elias, então chamado de Elias. E agora o título de Elias, né? Agora no versículo 13, a gente está falando Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Para quê que ele voltaria? Versículo 15, a gente tem a resposta para isso. Para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível do dia do Senhor está perto, sim, às portas. Então, na verdade, agora, Elias, o profeta, ele veio trazer, então, o poder selador. Então, já aprendeu que existiria a coligação de Israel, existiria o casamento celestial, para que as famílias pudessem ser trazidas à terra, só que agora faltava o poder selador. E é exatamente esse poder que Elias trouxe. Lá no versículo 13 a 14, né, que a gente acabou de ler agora, comentando um pouquinho sobre isso, o presidente Joseph Fielding Smith, ele explicou uma coisa interessante relacionada a isso. Em sua obra, O Templo, até hoje, disse o seguinte, né? Até hoje, em todo lar judeu, a certa altura do serviço pascual, a porta é aberta para deixar entrar Elias, o profeta, como precursor do Messias, quando simultaneamente leem passagens apropriadas que predizem a destruição de todas as nações gentias. É uma notável coincidência que, ao instituir a Santa Ceia, naquele dia, o Senhor Jesus havia ligado a terceira taça não ao símbolo do julgamento, mas a seu amor, mesmo às portas da morte. No dia 3 de abril de 1836, que é o dia que essa galera, né, dos lares judeus faz esse tipo de comemoração, durante a comemoração pascal, os judeus abriram a porta de seus lares para Elias entrar, no dia 3 de abril de 1836. Entretanto, nesse mesmo dia, ele de fato entrou, não nos lares judeus, para participar da Páscoa deles, mas em Kirtland, na casa do Senhor, erigida seu nome e por ele aceita, conferindo então as chaves para realizar exatamente aquilo que os judeus, congregados em seus lares, estavam buscando. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o espírito de Elias. E é uma responsabilidade relacionada com aqueles que estão do outro lado do véu, praticamente. E aqui fala o seguinte: a palavra converter, que se lê aqui, deveria ser traduzida por ligar ou selar. Mas qual é o objetivo dessa grande missão? Ou como se cumprirá? As chaves estão para serem entregues, o espírito de Elias há de vir. Mas como podemos então nos tornar salvadores do Monte Sião? Edificando templos, erigindo pias batismais e indo receber todas as ordenanças, batismos, confirmações, lavamentos, unções, ordenanças e poder de selamento em benefício de todos os seus progenitores mortos, a fim de redimi-los
e ser elevados com ele em tronos de glória. E nisso consiste o elo que unirá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isto cumpre a missão de Elias. Quando a gente fala sobre o coração dos pais e aos filhos que se converteria um ao outro, a gente está falando exatamente sobre esse poder selador. É o poder ligador que existe. É esse poder que foi restaurado por Elias, o profeta. Lá no versículo 16, fala o seguinte, que a gente acabou de ler, né? Mas o presidente Joseph, ele fala sobre isso. Ele falou o seguinte: qual foi a natureza dessa restauração? Foi o conferimento do poder selador do sacerdócio aos homens nessa dispensação, pelo qual todas as coisas são ligadas no céu como na terra. Deu a Joseph autoridade para realizar no templo de Deus todas as ordenanças essenciais para a salvação, tanto dos vivos quanto pelos mortos. Pelo poder desse sacerdócio conferido por Elias, marido e mulher podem ser selados ou casados para a eternidade. Os filhos podem ser selados aos pais para a eternidade. Assim a família torna-se eterna e a morte não separa seus membros. Este é o grande princípio que salvará o mundo da total destruição. Os mortos, então, podem obter vicariamente as bênçãos do Evangelho. Batismo, confirmação, ordenação, bênçãos maiores que são seladas sobre eles no templo do Senhor, em virtude da autoridade restaurada por Elias. Pela restauração dessas chaves, a obra do Senhor está plenamente implantada antes da vinda de Cristo, em sua glória. Essas chaves do poder de ligar ou selar, conferidas a Pedro, Tiago e João, em sua dispensação, dão validade a todas as ordenanças do Evangelho. Dizem respeito particularmente às ordenanças do templo, tanto para os vivos quanto pelos mortos. São as autoridades que preparam os homens para entrar no reino celestial e serem coroados como filhos e herdeiros de Deus. Essas chaves têm o poder de selar marido e mulher para o tempo e eternidade. Têm o poder de selar os filhos aos pais. As chaves de adoção, pela qual a organização familiar a torna intacta para sempre. Este é o poder que salvará o obediente da maldição na vinda do grande e terrível dia do Senhor. Por meio dessas chaves, o coração dos filhos podem se voltar ao coração dos pais. Elias conferiu, então, a chave da dispensação do Evangelho de Abraão, ou a promessa de que por meio da semente de Abraão seríamos abençoados e todas as famílias da terra, sim, todas as famílias teriam as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação. Elias, o profeta, conferiu as chaves do poder selador, tornando então possível que os casais dignos e as famílias sejam selados para sempre. Por que foi importante que essas chaves do sacerdócio fossem restauradas nos últimos dias? Qual foi a importância de tudo isso? Por meio dessas chaves, os servos autorizados do Senhor dirigem e realizam o trabalho de salvação. É isso que faz com que seja tão importante essas chaves. São o primeiro passo, né? Logo depois do batismo, são os passos seguintes para que nós possamos receber a exaltação. Para encerrar, o elder Kenton L. Cook, ele ensinou: o templo de Kirtland, tanto em localização como em tamanho, era relativamente desconhecido, mas em termos de seu imenso significado para a humanidade, ele impactou a eternidade. Profetas antigos restauraram as chaves do sacerdócio para as ordenanças de salvação eterna do Evangelho de Jesus Cristo, o que resultou em alegria incomparável para os membros fiéis. Essas chaves fornecem o poder do alto,
para as responsabilidades divinamente atribuídas que constituem o propósito principal da igreja. Naquele belo dia de Páscoa, no templo de Kirtland, 3 chaves foram restauradas. Então ele resume aqui para a gente, né? Em primeiro lugar, Moisés apareceu e conferiu as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra, ou seja, trabalho missionário. Segundo, Elias apareceu e conferiu as chaves da dispensação e do evangelho de Abraão. Lembrando que esse Elias seria o chamado de Elias, né? O título de Elias, que inclui a restauração do convênio abraâmico. O presidente Russell Nelson ensinou que o propósito das chaves do convênio é preparar os membros para o reino de Deus. Terceiro, Elias, o profeta, apareceu e conferiu as chaves do poder selador nessa dispensação, que é o trabalho da família, é o trabalho de ordenanças no templo, os quais possibilitam a salvação dos vivos e dos mortos. Precisamos, então, entender que, ao irmos ao templo, nós vamos estar aperfeiçoando o ensino. E não é um ensino somente secular, mas é um ensino que vem do alto. É um ensino trazido pelo contato com o Espírito. Eu gostaria de encerrar essa aula de hoje com o hino, tal como o facho. Eu vou ler para vocês e eu queria que vocês prestassem atenção nessa letra desse hino. Ele fala assim: tal como o facho de luz vem ardendo, o Espírito Santo do meu Salvador. Os dons e visões do passado vou vendo, revelam aos homens a lei do Senhor. Estende, ó Pai, sobre nós a tua bênção, tal qual no princípio restaura o poder. Que teus missionários os povos convençam e o véu da descrença consigam romper. Faremos depressa, em solene convênio, o reino do céu se restabelecer. Bem logo entre nós estará o milênio. Glória de Cristo, iremos romper. Que dia ditoso em que os cordeiros, com feros leões sem temor viverão. Serão reunidos na terra os herdeiros, e juntos louvores a Cristo darão. Cantemos, clamemos, com hostes celestes. Hosana, hosana ao Deus de Belém. A ele sejam glória, poder e domínio, de hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de agradecer pela presença de vocês, agradecer pelo comentário que vocês sempre fazem aqui na página, no nosso canal. Agradecer por estarmos chegando aí quase 800 inscritos, e isso é uma bênção, realmente. Eu sei que o Senhor ele tem abençoado para que o canal possa chegar realmente a outras pessoas. Ele tem abençoado os canais da galera que faz vídeos do YouTube, a galera Sud, que fazem os vídeos no YouTube. Eu sei que o Senhor tem abençoado esse trabalho de proclamação do Evangelho dessa forma também, para que outras pessoas possam conhecer essas coisas. Eu espero que hoje, durante essa aula, possamos ter aprendido o valor de estarmos no templo, porque é importante nos prepararmos, estarmos puros para entrar no templo. Eu deixo essa aula com vocês, esse desafio para a gente, e não se esqueçam aí de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E se desejar, se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, e a gente se vê então na próxima aula, ok? Um abração aí para vocês.